O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dize isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. Adentramos nesse tempo em que vamos observar os mandamentos, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus. E no Evangelho de hoje, nós vimos claramente Jesus que se manifesta. E aqui está o motivo pelo qual nós ouvimos esse Evangelho no dia de hoje. Há 2 semanas, nós celebrávamos a Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor Jesus a todos os povos. E na semana passada, ainda vimos uma outra manifestação, a manifestação da Santíssima Trindade. No batismo do Senhor se manifesta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje, através desse Evangelho das bodas de Caná, quando o Senhor realiza o seu primeiro grande milagre, a sua primeira grande obra, nós vemos mais uma vez o Senhor que se manifesta. Nós ouvimos no final do Evangelho: este foi o início dos sinais de Jesus. E São João usa essa linguagem, sinal, que significa milagre. Este foi o início dos milagres de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia
e manifestou a sua glória. Mais uma vez vemos aqui uma epifania, uma manifestação. Agora, Jesus manifesta a sua glória, Jesus manifesta o seu poder. E por isso, seus discípulos creram nele. Jesus manifesta o seu poder nesse sinal, nesse milagre, para que os discípulos crescem que ele é o Messias. Ele é o Messias esperado. Ele é o Filho unigênito de Deus. E por isso é capaz de transformar a água em vinho. Meus irmãos, em toda missa se dá uma manifestação. Em toda missa nós vemos a glória do Senhor Jesus. Essa glória que se manifesta também num milagre. Porque assim como Jesus tem poder de transformar a água em vinho, Jesus tem poder de transformar o pão no seu corpo e o vinho no seu preciosíssimo sangue. E é aqui no altar, em toda a missa, que nós vemos se realizar essa glória. Essa glória que nós vemos a partir de um olhar de fé. E, portanto, meus irmãos, nós, assim como os discípulos creram mais no Senhor, de uma forma nova, através desse milagre, também, ao participarmos sempre da Santa Missa, devemos ainda crer mais e mais no poder do Senhor, crer mais e mais na sua presença eucarística que se faz em cada Santa Missa. E ele se dá a nós na comunhão para que nós sejamos um com ele. E, portanto, daqui a pouco vamos ver essa glória de Deus diante dos nossos olhos. Que amemos mais o Senhor na Eucaristia, que creiamos mais na presença real do Senhor. Depois, uma outra manifestação, poderíamos também assim dizer, mas uma presença muito clara nesse evangelho é a presença de Maria, a presença da mãe de Jesus. Veja, o evangelho nos diz que a mãe de Jesus estava presente nesse casamento. E também Jesus e seus discípulos foram convidados. Aqui nós percebemos que Maria tinha um vínculo estreito com essa família. Tinha um vínculo estreito com esse casal que acabara de se casar e com os seus pais. Mas Jesus também estava ali com os seus discípulos e provavelmente, se não eram amigos próximos de Jesus, podem ser algum parente do Senhor e, portanto, da Virgem Maria. E ela estava ali a serviço. Maria estava ali servindo naquele casamento. Ela estava a par de tudo que estava acontecendo. A Virgem Santíssima é uma mulher que sabe servir, que sabe se colocar a serviço dos demais. E nós vemos isso claramente quando ela vai à casa de Isabel, a sua prima, também para se pôr a serviço, ela que esperava João Batista. E aqui nós vemos claramente a Virgem Maria que se põe a servir. E por que nós observamos isso? Porque é ela que dá falta do vinho, que se acaba. Para que ela desse falta do vinho, ela teria que estar a par de tudo o que estava acontecendo. Era ela que estava servindo aos demais. Ela estava cuidando para que o casamento, para que a festa fosse, de fato, como que tudo pudesse correr bem. E por isso ela pede a Jesus
que Jesus faça algo. E aqui, uma outra curiosidade. A Virgem Maria sabia do poder do seu filho. Embora esse seja o primeiro milagre, o primeiro grande milagre do Senhor, a Virgem Maria sabia que Jesus poderia fazer algo. A Virgem Maria sabia do poder do seu filho. Sabia que ele poderia realizar um milagre. E por isso ela diz para Jesus: eles não têm mais vinho. A resposta do Senhor pode parecer uma resposta um tanto indiferente, quando ele diz: mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Essa palavra mulher podemos traduzir também como senhora. Senhora, por que diz isto a mim? A minha hora não chegou, a minha hora de morrer na cruz, a minha hora de manifestar o meu poder ainda não chegou. Mas Maria sabe que Jesus não recusaria o seu pedido. Veja, Maria conhece bem o seu filho, conhece muito bem, e sabe do respeito do seu filho para com ela, do carinho de seu filho para com ela, e da sujeição dele para com ela. E por isso ela sabe que ele vai atender. E por isso ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. E assim o milagre se realiza. A intercessão de Maria. Veja, meus irmãos, Jesus não recusa o pedido de sua mãe. Não recusa. Nós recorremos à intercessão dos santos e eles intercedem como que servos, como se pondo como servos do Senhor. Mas a Virgem Maria é muito mais do que a serva do Senhor, ela é mãe. Ela é mãe do Senhor. Ela é mãe de Jesus. E por isso ele não deixa de escutá-la. É claro que nós podemos nos dirigir diretamente a Jesus, nós podemos falar diretamente com ele, mas uma certeza nós temos: se pedimos a intercessão de Maria, ele não recusará. Um pedido vindo de Maria é muito mais agradável a Deus, ao Senhor Jesus, do que o nosso pedido diretamente a ele. Porque ela é mãe, porque ela tem o carinho, tem a estima, tem o respeito do seu filho Jesus. Veja, meus irmãos, nós que somos filhos, entendemos isso muito bem. Se a nossa mãe chegar para nós e dizer assim: meu filho, ajuda aquela pessoa lá que está precisando, é muito diferente daquela pessoa em si que está precisando de ajuda pedir a nós diretamente. Quando é a nossa mãe que nos pede, é diferente. O pedido tem uma gravidade muito maior, porque não é qualquer pessoa que pede, mas é a minha mãe que pede, é a nossa mãe que pede. Assim também nós vimos aqui nesse evangelho. Meus irmãos, que de fato possamos confiar na bondade de Maria. Ela cuida dos mínimos detalhes da nossa vida, assim como ela cuidou desses mínimos detalhes do casamento. Faltar o vinho nesse casamento seria como que quase faltar tudo, porque o vinho era o principal. E o casamento durava mais de 8 dias, né? E a Virgem Maria providenciou o vinho novo através da sua intercessão e Jesus realiza o milagre. Recorramos, meus irmãos, recorramos à intercessão dessa bendita mãe que quer o nosso bem, que é a nossa mãe e cuida de seus filhos.
Depois, meus irmãos, um outro ensinamento que vemos nesse evangelho é como Jesus abençoa o matrimônio. Jesus está num casamento. E a presença de Jesus no casamento significa que Jesus abençoa o casamento. Jesus abençoa a união de um homem e de uma mulher. Desde a criação, quando nós vamos lá no livro do Gênesis, nós vemos que Deus quis a união do homem e da mulher. Façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. O homem deixará a sua casa, deixará a sua família e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Uma só carne. Desde a criação, Deus quis o matrimônio. Mas com Jesus Cristo e em Jesus Cristo, Ele não só abençoa o matrimônio, mas Ele eleva o matrimônio à dignidade de sacramento. O matrimônio torna-se uma missão. O matrimônio torna-se um caminho de santificação, um caminho de salvação. E, portanto, meus irmãos, vemos a necessidade da presença de Jesus nos casamentos. E quando nós observamos tantos casamentos que se esfriam através do tempo, o amor que se esfria com o tempo, e por quê? Porque provavelmente Jesus não está ali no meio. Porque esse amor no matrimônio não é um amor por causa de Cristo e um amor com Cristo. É necessário que o amor conjugal seja um amor por causa de Cristo e um amor com Cristo. Jesus precisa permanecer no matrimônio, Jesus precisa permanecer no casamento. Se o amor é muito forte no início, né? No noivado, nos primeiros anos de casamento, é necessário que esse amor permaneça. Mas esse amor permanecerá se Cristo estiver presente. Se for um amor por causa de Cristo, se for um amor com Cristo. Muitas vezes, com o passar dos anos, já falta o diálogo, já falta o respeito, já falta o companheirismo, já falta a capacidade de perdoar, de pedir perdão. E por isso muitos matrimônios se desfazem. Meus irmãos, peçamos a graça de Deus para o seu matrimônio, sobretudo se passa por um momento de dificuldade. Por intercessão da Virgem Maria, para que Jesus possa dar um vinho novo, possa trazer um vinho novo no seu casamento. E esse vinho novo é o amor. Esse vinho novo é um amor renovado. É claro que o amor de tantos anos depois não é o mesmo amor daqueles primeiros anos de casamento, mas deve ser um amor forte, um amor maduro, um amor que saiba de fato escolher o outro apesar do outro. Um amor que queira o bem do outro acima de todas as coisas. Um amor que queira se doar. Um amor que queira se entregar. Que Jesus possa trazer um vinho novo aos casamentos, a todos os casamentos da nossa comunidade, para que o amor seja renovado. Esse amor que tem a graça de Deus, que tem a presença de Deus e a intercessão de Maria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.